Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 8 de agosto, hoje é quinta-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Domingos. Ele é presbítero e fundador. Amados irmãos e irmãs, que a exemplo deste grande homem, possamos abrir o nosso coração e suplicar a graça de Deus para a nossa vida e que tenhamos, assim como ele, a graça de uma profunda devoção à Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém quem ele é. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vá para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Domingos nasceu na Espanha em 1170 e faleceu na Itália em 1221. Foi ordenado presbítero e fundou a Ordem dos Frades Pregadores, os Dominicanos. Aprofundou seus conhecimentos bíblicos e dedicou-se de modo incansável à pregação do Evangelho e à defesa da fé em Cristo. Foi grande promotor da oração popular do Rosário. A seu exemplo, busquemos conhecer cada vez mais o Senhor, a fim de torná-lo conhecido e amado em toda parte. Então, que é exemplo deste grande homem, São Domingos de Gusmão,
ele e Santa Catarina de Sena, que receberam das mãos da Virgem Maria o Santo Rosário, tenhamos também nós o amor pela graça da recitação do Santo Terço, do Santo Rosário. Amados irmãos e irmãs, a oração coleta de hoje diz assim: Senhor, pelos méritos e ensinamentos de São Domingos, vinde em socorro da vossa Igreja, e o grande pregador da vossa verdade seja nosso fiel intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A leitura do Santo Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, é do capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, e tem como centralidade uma grande pergunta de Jesus aos seus discípulos e a cada um de nós hoje. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles começam respondendo por aquilo que os outros pensam que Jesus é. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, esta confusão, poderíamos dizer, de saber quem é o Senhor. Esses são os que estão fora, os que não convivem próximo do Senhor, são os que estão falando isto. E aí Jesus então volta a pergunta para os seus discípulos e a cada um de nós hoje. E vós? Então essa pergunta é para nós. Quem dizeis que eu sou? O Senhor nos questiona quem somos. Quem somos, amados irmãos e irmãs? Ou melhor, quem Ele é para nós. E essa pergunta, ao fazer a cada um de nós, também somos questionados quem somos neste percurso, nesse caminho. Quem é Jesus para nós? Para a nossa vida, para a nossa experiência de fé, para a nossa caminhada enquanto batizados. São Pedro toma a iniciativa e diz: Tu és o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. E então Jesus dá a ele uma belíssima bem-aventurança. Diz a ele: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então Deus revelou como? Por seu Filho Jesus Cristo. Revelou a Simão, Pedro, aos apóstolos que estão reunidos. Simão toma a iniciativa e diz isto, e ali então neste momento nós temos o primado de São Pedro, o primeiro Papa constituído, vamos assim dizer. Por isso eu te digo que tu és Quefas, Pedro, não mais Simão, mas agora Pedro, e sobre esta pedra construirei, edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então, amados irmãos e irmãs, o poder do inferno não tem força contra a igreja, não poderá jamais vencê-la, pois o Senhor é muito mais poderoso, Ele é o autor de toda a vida, o Criador de todas as coisas. Mas, logo após de ser reconhecido como Messias, Jesus começa a falar. Então, diante da sua glória, ele diz que ninguém pode contar isso. É para guardarem consigo esta verdade. Porém, Jesus começa a falar abertamente sobre a realidade da cruz, sobre o sofrimento iminente que estava por vir. E isto ele não pede segredo. Por que o Senhor apresenta o sofrimento? Porque também nós sofremos. E na cruz, Ele consagrou os nossos sofrimentos, para que possamos também viver esse caminho de remissão, esse caminho de união ao Deus que tanto nos ama. Pedro toma parte e diz: Senhor, que isso não te aconteça. E Jesus diz: vá para longe de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço. Então, Satanás, o divisor, aquele que é contrário ao projeto. Naquele momento, Pedro está sendo contrário ao projeto de Deus,
que nós não sejamos contrários à ação, à graça e o projeto de Deus em nossa vida. Por isso, que possamos dizer como salmista: ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.